Oi, meus amores, eu sou a Lavas e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast A Vida é Arte. E esse episódio, ele é muito especial porque eu comecei a fazer episódios com roteiros em papel e tal, não sei o que, graças a uma apresentação que eu fiz de um seminário de filosofia da Faculdade de Psicologia, que é o que eu tô fazendo agora. Beleza. Desde essa apresentação, eu fiz um roteiro, né, de apresentação, porque era um seminário, e eu tinha que apresentar um texto inteiro sozinha, do Walter Benjamin, que inclusive é o tema desse episódio, mas a gente vai chegar lá. Enfim, tive que fazer esse roteirinho. Esse roteirinho foi elogiado pelo meu professor, e ele disse assim, nossa, ficou ótimo e tal, e não sei o quê. Guarda esse roteiro, se você quiser fazer iniciação científica, você pode. Eu fiquei assim, ai, obrigada. Eu fiquei assim, entendeu? E desde então, eu me senti inspirada para escrever roteiros. Então, esse roteiro aqui, ele é o pioneiro da minha era de podcast com roteiros. Porque antes eu fazia esse roteiro, eu só pegava um tema e falava assim, eu vou falar sobre isso aqui. Aí eu juntava algumas coisas, às vezes eu só saía falando de cabeça, e era isso aí, entendeu? Enfim. Mas o tema do episódio de hoje é o caráter destrutivo entre a ruína e a criação. Eu gosto. Olha, Caráter Destrutivo é um texto do Walter Benjamin, que é um filósofo, ele foi, né, um filósofo, e eu vou falar um pouco mais sobre ele aqui, mais ou menos, não sobre ele, vou falar mais sobre o texto e tudo que ele representa pra mim. E só por agora, enquanto eu tava fazendo esse roteiro aqui, porque eu tinha feito a apresentação, eu tava pensando em fazer o episódio baseado na apresentação. Só que eu falei assim, mas a apresentação tá muito, sabe, nichada para apresentação de faculdade, então eu preciso fazer alguma coisa mais estruturada para roteiro de podcast. E aí foi o que eu fiz. Enfim. O que em você precisa acabar para que algo novo possa existir? Essa é a pergunta que o caráter destrutivo faz pra gente. Vou explicar melhor o que é caráter destrutivo, porque para quem não sabe, pode olhar e falar assim, destrutivo deve ser negativo, né? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente costuma ter medo da destruição, medo de perder, de romper, de deixar ir. Mas se destruir não fosse o fim, e se fosse o começo? É por aí que a gente vai andar. É essas águas que a gente vai caminhar, não. Essas águas que a gente vai navegar nesse episódio, tá bom? Vamos destrinchar sobre uma ideia desconfortável, mas profundamente libertadora. O caráter destrutivo de Walter Benjamin. Walter Benjamin é babado, gente. Vocês vão ver. Tipo assim, eu conheci só 2 textos dele. Eu não sei se ele chegou a escrever livros e tal, mas eu achei esse aqui sensacional. Tipo, me tocou profundamente mesmo. E eu só tô percebendo isso por agora. Vocês vão ver só um minuto. Ó, fica nesse episódio que você vai entender quanto que isso foi profundo pra mim. E talvez você descubra que aquilo que quebra também é aquilo que cria. Então, essa é a ideia que a gente vai passar por esse episódio. O caráter destrutivo como uma destruição, uma desconstrução, para que abra espaço para se criar algo novo, para reconstruir, para criar algo a partir da destruição. Vocês entendem? É basicamente isso. Eu tive que reestruturar o roteiro todo porque o que eu estava apresentando lá no seminário, ele fala sobre o texto, um pouco sobre ele e tal, e não sei o que, enfim. E também não tá tão profundo quanto eu gostaria. Aí eu falei assim, não dá pra apresentar esse aqui. Esse aqui é um episódio, assim, importantíssimo. Ele é, tipo, era pra ter sido o primeiro de roteiros em papel que eu fiz, só que não foi. Mas esse aqui foi o que me fez... Esse texto aqui, ele foi tão marcante pra mim, eu não vou ler ele pra vocês nem nada, mas ele foi tão marcante pra mim que eu comecei a fazer roteiros de podcast nesse estilo aqui. Ele me deu, tipo, uma confiança, sabe? Eu quebrei algo dentro de mim que me prendia, que meio que me deixava enclausurada. E é como se eu tivesse me libertado disso. E
começado várias coisas desde então. E eu só tô percebendo agora que várias coisas ocorreram na minha vida depois de eu apresentar esse trabalho, depois de eu ler esse texto, depois de eu internalizar essa ideia. Então é por isso que eu quero passar pra frente e eu tô tão empolgada com esse episódio. Enfim, vamos agilizar porque tô gravando isso aqui tarde e eu tô querendo editar ainda antes de dormir. O caráter destrutivo não é violento, é lúcido. Pega a visão. É lúcido. Benjamin não fala de destruição como ódio, nem como impulso caótico ou irracional. Ou seja, que a gente não tá com a ideia de destruição tipo de explosão de raiva, essas coisas. É uma destruição diferente, é mais simbólica, né? O caráter destrutivo não destrói por ódio ou prazer. Isso é uma frase que eu falei na minha apresentação, inclusive. Nossa, eu tô aqui, ó, lembrando da apresentação. Ele destrói porque vê. Vê que certas estruturas já não fazem sentido. Vê que certos valores estão mortos, mas ainda são mantidos de pé. Ou seja, o caráter destrutivo nada mais é do que você tá vivendo sua vida e do nada você vê que tem alguma coisa estranha. Você tá estranhando uma coisa que pra você tá perdendo sentido, pra você não faz mais o mesmo sentido, não tá mais cabendo na sua forma de pensar, sabe? Eu falei em outros episódios aqui que pra você estar pleno, em paz, a sua forma de ser, pensar e agir tem que estar alinhado. Se uma dessas aí desalinha, aí pronto. Aí você já vai achar que tem alguma coisa errada e vai querer mudar, né? Eu acho que a câmera tá torta. Eu sempre fico mexendo na câmera, vocês já perceberam? Enfim. Tem isso, né? A gente tem que ter esse equilíbrio nessas coisas. Nossa forma de ser, pensar e agir tem que estar alinhadas. E se não tá alinhada, a gente sente. E é isso que o caráter destrutivo tá falando aqui, no início, né? Eu tô começando a introduzir a ideia pra vocês vão entender. Ó. Então, ele remove, sem apego, sem nostalgia. Ele não se agarra ao passado, porque entende que tudo está em constante transformação. Eu acho que agora vai, né? Bora ver. É que o peso do celular fica pesando a ring light pra baixo, isso que é foda. Ai, deixa eu ver aqui. Tudo certo? Tudo certo? Vamos ver? Ó. Eu acho que agora tá de boa. Vamos ver. Ô, mulher, tu faz de um jeito que ninguém faz. Recapitulando. Então ele remove, sem apego, sem nostalgia. Ele não se agarra ao passado, porque entende que tudo está em constante transformação. Destruir aqui é libertar, é limpar o terreno, abrir espaço para o novo. Ou seja, o que acontece? Quando a gente percebe que a nossa forma de ser não se alinha mais com a nossa forma de pensar, ou a nossa forma de pensar não se alinha com a nossa forma de ser, quando a nossa forma de agir não se alinha com a nossa forma de pensar ou com a nossa forma de ser, né? Quando ocorre um desalinhamento entre essas três coisas, a gente precisa tomar alguma decisão. E a decisão, às vezes, é você abandonar algo, é você destruir algo dentro de você, é você virar as costas para alguma coisa e começar a ser uma pessoa diferente, a agir de uma forma diferente, a pensar de uma forma diferente. Ou seja, é uma coisa muito presente na nossa vida, o caráter destrutivo. Não é tipo, ai, você tem que encarnar essa filosofia de vida. Tudo bem, uma filosofia de vida assim que mudou a minha vida? É uma filosofia que mudou a minha vida, por isso que eu tô passando pra frente, mas assim, o que eu quero passar também é que é uma coisa constante, que tá constantemente acontecendo, que a gente passa por isso até sem perceber. Mas que a gente ter consciência disso faz a gente olhar para algumas situações de forma muito mais clara, entendeu? Porque às vezes a gente tá passando por um momento que é bem complicado, que você fica assim, caraca, que
que situação chata, eu não gostaria de estar passando por isso, eu não gostaria de ter que lidar com essa situação difícil, eu não gostaria de ter mudado, eu não gostaria que as coisas estivessem mudando, porque a gente tem dessas, né? A gente tem medo da mudança também, a gente tem medo do novo. O novo assusta, porque a gente não sabe o que vem por aí, entendeu? A gente está acostumado com a estabilidade de boa, mas a gente tem que lembrar que a vida não é estabilidade. A vida é uma montanha russa, entendeu? É uma roda gigante, é tudo que vocês imaginarem de inconstante. Que você, uma hora você tá lá em cima, uma hora você tá lá embaixo, uma hora você tá no meio, mas é assim. A vida é assim, entendeu? Só que, né, puxando aqui pra área mais biológica, a gente só fica em paz, não só da cabeça, mas também do corpo, quando a gente entra em estado de homeostase. Homeostase nada mais é do que o corpo se regulando para se manter em equilíbrio, para não ter nada de mais no nosso corpo e nada de menos. É sempre equilibrado, entendeu? É tipo, equilíbrio, seja assim, tipo, um pouco disso, um pouco daquilo, equilibrado. Nada de mais e nada de menos, entendeu? Não é uma linha reta. É tipo assim, é você ficar oscilando entre as ondas, entendeu? É isso, basicamente. E isso serve para nossa cabeça também, né? Quando a nossa forma de ser, pensar e agir estão alinhadas, a gente vai seguir o fluxo delas e vive em paz, entendeu? Enfim. Continuando. Destruir aqui é libertar, ou seja, é você falar assim, isso aqui já não me serve mais, e você desapega disso. E isso pode ser doloroso? Pode. Isso pode ser uma coisa que você se arrependa por um momento? Pode. Mas no final das contas, você só tá buscando o seu equilíbrio. Isso que é foda, entendeu? Vamos continuar, porque eu fico empolgada com esse tema. Enfim. Estilo fragmentado. Pensamento em ruínas. Benjamin escreve de forma curta, fragmentada e aforística, quase como estilhaços de pensamento. Isso é uma coisa muito real, que eu não vou conseguir descrever aqui pra vocês, porque vocês teriam que ler o texto, mas eu vou deixar o link do site que tem o texto aqui no vídeo. Enfim, no videocast. Ele escreve de forma muito complexa. Eu nunca li algo com esse tipo de escrita, sabe? Tipo, você fica meio confuso, você lê assim, você fica, rapaz, do que ele tá falando? Você fica meio assim, você fica assim, mas caráter destrutivo é uma coisa boa ou ruim? Aí você fica meio que, você fala assim, você pensa assim, é uma coisa ruim. Aí depois vem um argumento que contradiz, não, mas parece ser uma coisa boa. Fala, não, mas parece ser um impulso rebelde. Não, mas parece ser algo que move a sociedade para modernidade, para transformação, para renovação. E você fica nessa, entendeu? É uma coisa muito louca. É como se você entrasse na cabeça do Walter Benjamin e falasse assim: rapaz, o que tu acha de caráter destrutivo? Aí ele vai lá e começa a pensar muito, 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 muito. E aí é como se você estivesse ali no meio do fluxo de pensamento dele. É loucura. Esse texto é uma loucura, gente. Juro. Juro por tudo. E isso não é por acaso. O texto não quer explicar, ele quer provocar. Então, assim, é diferente de tudo que eu já li, porque o que a gente costuma ler é algo assim, informativo e tal, não sei o quê. Ou tipo assim, uma dissertação sobre algo, ou alguma coisa do tipo, uma literatura da vida que conta uma história e tal, não sei o quê. Tudo mais explicado. Não é um estilo de escrita que você lê e você fica assim, o que você quer me causar? Que sentimento que você tá querendo me causar com isso? Entendeu? Enfim, é louco, muito louco. Eu recomendo que vocês leiam esse texto, juro por tudo. As ideias se chocam, se desmontam e se reorganizam dentro de você. Foi o que eu acabei de falar, que você fica meio confuso sobre o que pensar no início e no final você organiza tudo que você pensou e fica assim, eu acho que eu cheguei a alguma conclusão com isso. Enfim. É como se o próprio texto fosse um ato destrutivo. Ele desmonta certezas
e te obriga a reconstruir o sentido. Você não lê Benjamin, você passa por ele. Foi basicamente o que eu falei, que o texto ele tem esse jeito de meio que mexer com a gente de forma que como se o texto fosse a própria experiência do caráter destrutivo. Porque a gente tá lendo e aí a gente pensa, de início a gente pensa que ele vai falar sobre que o caráter destrutivo é algo, só que no meio do texto você fala assim, você tá defendendo ou você tá criticando o caráter destrutivo? E aí no final você fica assim, meu Deus, o caráter destrutivo é tudo isso. Entendeu? Então assim, é uma ideia aqui, uma ideia lá, elas se chocam, se quebram e você fica assim, meu Deus, o que que tudo isso significa? Aí você junta todos os caquinhos e fala assim, isso é o caráter destrutivo. Basicamente isso, eu não sei como explicar. É uma experiência assim, revolucionária. Esse caba sabia o que ele estava fazendo, de verdade. Destruir como condição do existir. O caráter destrutivo é jovem e alegre. Isso aqui é um trecho que eu li na minha apresentação, que é um trecho do texto Caráter Destrutivo do Walter Benjamin. Aí, aqui explica também por que ele é jovem e alegre. Porque destruir remove o peso, remove o acúmulo, remove aquilo que já não serve mais, inclusive dentro da gente. Ou seja, jovem e alegre, porque quando a gente pensa numa pessoa jovem e alegre, a gente pensa numa pessoa que não se prende às coisas, entendeu? Tipo, que é uma pessoa mais maleável, uma pessoa com mais capacidade de adaptação, entendeu? A gente pensa nesse sentido, porque, olha só, remove o acúmulo, remove aquilo que não serve mais, remove o peso. Uma pessoa que tem essa capacidade de adaptação, né, quando a gente fala de alguém jovem e alegre, você pensa assim, essa pessoa não carrega pesos dentro dela, porque ela não se prende nas coisas. Ou seja, não é tipo você prender um ideal, um pensamento, uma visão de estabilidade na sua cabeça. É tipo você falar assim, ok. Ai, mas não tem mais isso. Ok, tudo bem, tudo bem. Por quê? Por que que a gente deixa de ser tão adaptável com o ambiente? A gente tem que estar constantemente se adaptando. A gente tem que estar constantemente fazendo assim. Tá, mas e aí? E se não for isso que eu tô pensando? Se não for isso que eu quero? Se não for isso que me move mais? Entendeu? Então, assim, eu penso assim, que é melhor que a gente seja adaptável à inconstância do mundo, do universo, da natureza. É melhor que a gente seja adaptável e vá se moldando conforme as coisas vão mudando por fora e dentro da gente, do que a gente ficar sofrendo pela inconstância das coisas. Porque as coisas são inconstantes, sempre foram. O que muda de verdade a nossa vida é o nosso pensamento. E vai ter episódio sobre isso, tá? Mas enfim, nosso pensamento. Se a gente fala assim, nossa, a vida é inconstante, não tem estabilidade na minha vida, as coisas estão constantemente mudando e eu não sei o que fazer com isso. Tudo bem, você não precisa aceitar mudanças e falar assim, é isso aí, tamo junto, tá ligado? Não precisa. Não precisa. Até porque mudanças são desconfortáveis mesmo. São mesmo. É pra machucar mesmo. Inclusive tem um episódio aqui que eu já falei que dor é uma coisa que não dá pra gente fugir, não é? Pois é. Já trazendo um pouco disso aqui. Se você não consegue fugir da dor, se dor é uma coisa que você vai sentir durante toda a sua vida, em inúmeros momentos, sempre. Por que que você
você, por que que você acha que as coisas têm que ser estáveis? Por que que você acha que você não deveria tomar uma decisão, você não deveria abandonar alguma coisa, você não deveria destruir algo dentro de você para construir algo novo, sendo que dor você vai sentir sempre. O que muda é a dor que você escolhe sentir. Você prefere sentir a dor da reconstrução, que ela vai passar, ou você prefere sentir a dor da angústia de você nunca ter escolhido mudar? Fica essa reflexão aí. Na psicologia, isso se aproxima do que chamamos de ruptura de identidade. Pega a visão, ruptura de identidade. Momentos em que antigas versões de si deixam de fazer sentido, que é quando a gente passa por crises, perdas ou mudanças profundas. E nesse ponto entra a neurociência. Eu adoro trazer neurociência aqui para vocês, eu adoro. O cérebro não é fixo, ele é plástico. Lembra que eu tava falando da adaptação? Eu meio que introduzo o que eu vou falar no próximo tópico, porque eu memorizo muito bem. Enfim. O cérebro não é fixo, ele é plástico. A neuroplasticidade mostra que novas conexões só surgem quando antigas são enfraquecidas. Ou seja, até biologicamente, para criar você precisa destruir velhos padrões, velhas respostas e velhas formas de ser. Ou seja, está literalmente escrito na nossa natureza que a gente se adapta, que a gente precisa viver ramificando os nossos caminhos, como se a gente fosse uma arvorezinha. Lembra que eu falei do bonsai? Lembra que eu falei de você ser uma árvore ou você ser um bonsai? Você ser um bonsai, você tá se privando de crescer de verdade. Você fala assim, não, meu limite de crescimento é aqui, nesse vaso. Não, meu limite de crescimento é aqui, onde é que a pessoa me podou. É isso que você quer pra sua vida? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque se você quiser ser grande do jeito que você se demonstra ser por dentro, você vai criar coragem e vai sair do vaso. E você vai sair caminhando. Onde é que árvores caminham, Laves? Aonde? Aqui na minha cabeça. Mas vocês estão vendo que nosso cérebro ele funciona dessa forma. Ele é adaptável, moldável. Ele não é fixo. Ele é plástico. Ele pode se moldar. Entendeu? Então, assim, você muda ao decorrer da sua vida, muito pelo que acontece com você, pela forma de pensar que você tem, pelo ambiente que você vive, pelas influências que você tem, pelas coisas que você conhece, pelo autoconhecimento. O autoconhecimento entra muito aqui também, porque se você começa a conhecer partes de si e ciclos viciosos, você fala assim, opa, eu reconheci isso aqui, não quero mais repetir. O que eu posso fazer? E aí você pega e fala assim, preciso tomar uma decisão. Preciso tomar uma decisão. E essa decisão vai abrir um novo caminhozinho, tanto no seu futuro, quanto no seu cérebro, porque você não vai repetir um padrão, um ciclo vicioso, que é uma pedrinha no caminho do seu cérebro. Você vai desviar e falar assim, eu não preciso desse ciclo vicioso. E aí você vai criar um novo caminho no seu cérebro. Ou seja, ao invés de você continuar seguindo padrões antigos seus e sendo uma pessoa que você não gostaria de ser, sendo uma pessoa desalinhada com a sua forma de ser, pensar e agir, se você quer voltar à homeostase, eu vou ficar falando esses termos biológicos porque eu tô estudando psicologia, então, olha, vocês entendam, tá? Qualquer coisa eu coloco aqui a explicaçãozinha bonitinha, tá? Enfim. Se você quer entrar na homeostase da sua forma de ser, pensar e agir, o que você faz? Você toma decisões, você encarna o caráter destrutivo e fala assim, eu preciso disso para eu sair desse ciclo, eu preciso disso para ser uma pessoa diferente, eu preciso disso para construir algo novo dentro de mim, entendeu? Então, isso vai acontecer não só, tipo, na sua forma de pensar, na sua forma de ser, na sua forma de agir, mas também acontece no seu cérebro. Você é adaptável.
Você foi feito para se adaptar, entendeu? Não tem como, tipo, você falar assim, não, mas eu escolho viver rigidamente da mesma forma o resto da minha vida. Você não escolhe. O seu cérebro, ele cria caminhos, entendeu? Ainda que você pense que você vive de uma forma rígida e tal, não sei o quê, seu cérebro tá constantemente criando caminhos, entendeu? Isso que é cabuloso, isso que é... Nossa, eu não vou nem entrar em detalhes, senão a gente tá fugindo do tema. O trauma, o colapso e a reconstrução. Existe um conceito na psicologia chamado crescimento pós-traumático. Não significa, presta atenção, não significa que a dor é boa, mas que após a ruptura, algumas pessoas não voltam ao que eram. Elas se tornam mais conscientes, mais profundas e mais reais. Benjamin chama isso de destruição. A psicologia chama de reconstrução. Mas no fundo, é o mesmo movimento, romper para poder refazer. Ou seja, meus amores, quando a gente fala de rompimento, quando a gente fala de uma coisa que marcou a gente profundamente como trauma, quando a gente fala de alguma coisa que não faz mais sentido pra gente, uma forma de ser, pensar ou agir, eu vou ficar batendo nessa tecla até vocês entenderem que essas três coisas têm que estar alinhadas pra gente estar bem. Mas enfim, quando a gente fala de todas essas coisas, a gente fala de coisas que tá tirando a nossa paz interna. E por tirar a nossa paz interna, tem pessoas, como eu, por exemplo, que somatizam. O que é somatizar? É o seu corpo falar: eu não estou gostando, essa situação está mexendo comigo emocionalmente. E aí o seu corpo reage. Você começa a ter sintomas, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito intensa para algumas pessoas. Aí vai de pessoa para pessoa, né? Mas o ponto que eu quero chegar, o caráter destrutivo é você pegar e olhar e falar assim: isso aqui me feriu. Essa forma de ser está me machucando. Essa forma de pensar está me machucando. Essa forma de agir está me machucando. Mas você pega aquilo e fala assim: eu não quero mais isso. E por não querer mais isso, você muda. Então, o caráter destrutivo é basicamente aquela quebra que teve dentro de você. E a reconstrução vem após, que é o que a psicologia fala, chama de reconstrução. E são fonte do mesmo movimento, porque para ter uma reconstrução, algo tem que ter sido destruído. O que foi destruído foi algo que te machucou, algo que te feriu e tal, não sei o quê. E na psicologia, né, quando a gente fala de trauma, tem a ressignificação, que não é você esquecer o trauma ou, tipo assim, apagar do seu histórico, é você ressignificar aquilo dentro de você, para não te machucar muito, para não te paralisar, sabe? Sempre vai machucar, vamos falar a verdade? Traumas são traumas, sempre vão machucar, sempre vai ser uma alfinetada muito profunda dentro de você. Ou uma facada, pode ser muito mais intenso. Mas assim, tem meios e meios de você lidar com isso para você viver bem. Mas vamos falar aqui do caráter destrutivo, né? O caráter destrutivo é essa quebra, e a psicologia chama essa quebra de reconstrução, porque depois da quebra vem a reconstrução, né? Enfim, mas e aí? Tá. Falamos de muitas quebras, perdas, crises, mudanças profundas, e agora? E qual é a conclusão disso? Para onde que a gente vai quando a gente está todo estilhaçado por dentro? O que a gente faz com esse estilhaço? Kintsugi. A gente faz o kintsugi. Kintsugi é uma arte japonesa que ela consiste em pegar cerâmicas quebradas e reconstruí-las com ouro. Ou seja, as rachaduras não são escondidas. Actually, elas não são escondidas. Elas são destacadas.
Porque aquilo que foi quebrado agora faz parte da história do objeto. Ou seja, quando você tem essa ruptura dentro de você, quando você tá em caquinhos, você junta os seus caquinhos e fala assim: ok, já tá tudo destruído. O que eu posso fazer? Vou reconstruir. Mas você reconstrói escondendo tudo que aconteceu com você? Não. Porque faz parte da sua história, entendeu? Faz parte de quem você é. Aqueles machucadinhos, aquelas feridas, aqueles pedaços que você não encontrou, que se perderam com o tempo, com o decorrer da sua história de vida, não tem problema. Você reconstrói tudo. Vou deixar uma imagem aqui de uma arte de Kintsugi para vocês verem, basicamente. Mas é isso que acontece, né? O Kintsugi e o caráter destrutivo andam assim, lado a lado. E tipo assim, quando eu tava fazendo a pesquisa para fazer o seminário de filosofia, eu tava, tipo, eu pesquisei o caráter destrutivo, entendi a ideia e tal, não sei o que, e eu tava pensando em coisas que eu podia relacionar, que também falavam sobre quebra e reconstrução e tal, e não sei o que. E aí eu tava pensando, e como eu consumo muitos conteúdos variados, que eu consumo muito, tipo, conteúdos relacionados à filosofia e psicologia, eu tô sempre consumindo esses conteúdos, seja em livro, em vídeo, em filme, em série, em todo lugar que tu imaginar, eu tô consumindo esse tipo de conteúdo. Então, pra mim foi muito fácil relacionar uma coisa com a outra. Então, como eu já sabia do Kintsugi, mais por conta de uma série que eu assisti muito tempo atrás, BoJack Horseman, ai que saudade, tô até com vontade de rever. Eu assisti, né, e eu lembrei do Kintsugi, eu falei, Kintsugi, arte de reconstruir cerâmicas com ouro e tal, e não sei o que, eu falei, caraca, é isso. E aí eu relacionei, e acaba que tem tudo a ver, porque é basicamente a mesma fita, é você reconstruir, e tem toda uma filosofia por trás e tal, mas enfim, é isso, entendeu? Então, o Kintsugi anda lado a lado com o caráter destrutivo, porque o caráter destrutivo fala sobre a quebra, né? Sobre a destruição de algo que já não serve mais pra gente. Só que ele não fala de quebra tipo assim, vou destruir e jogar fora. Ele fala de quebra tipo, não tá mais servindo. É como você desmontar um Lego que você tava montando. Fala assim, não gostei desse formato que eu fiz. Não, eu não queria isso pra mim. Você desmonta tudo e refaz. Basicamente isso. O Kintsugi é basicamente isso, só que tem toda uma filosofia de você falar assim, as minhas cicatrizes fazem parte de mim, as coisas que me feriram fazem parte de mim, fazem parte da minha história, fazem parte de quem eu sou. É você não ter vergonha de quem você é, não ter vergonha do que aconteceu com você. É você falar assim, cara, eu já fui uma pessoa muito machucada, eu já passei por questões que me feriram, eu já tive momentos em que o que me restou foi isso. Só que isso não é feio de se dizer, isso não é feio de você falar. É você falando assim, a minha história teve muitos capítulos. Esses são os capítulos, os caquinhos, as cicatrizes. E isso não é feio. Isso é muito corajoso. Porque você fala assim, não, eu não tenho vergonha. E isso não é vergonha. Isso faz parte de quem eu sou, entendeu? Ai, mas e as coisas traumáticas e tal? Você não vai ter orgulho de expor isso? Claro que não vai. Ninguém gosta de sair espalhando seus traumas. Mas o ponto é que, querendo ou não, isso construiu algo dentro de você. Isso faz parte da sua história. Pode ter sido algo ruim, mas faz parte da sua história. Entende? Isso transforma completamente o sentido da destruição. A quebra não é o fim da beleza. Presta atenção. A quebra não é o fim da beleza. Ela é o que cria uma nova forma de beleza, mais honesta, mais única, mais verdadeira. Ou seja, o que vai ser mais honesto do que você expor aquilo?
que é vulnerável pra você, aquilo que faz parte da sua história, aquilo que te torna único, aquilo que te torna individual. Entendeu? E aqui eu não tô falando disso por traumas ou coisas que te machucaram, eu tô falando de você reconhecer pra si que isso faz parte de você, entendeu? É você olhar pra si e falar assim, eu não preciso esconder isso aqui. Pelo menos não de mim. Entende? Se você não esconde assim, você já tá caminhando pro autoconhecimento. Porque o autoconhecimento nada mais é do que você olhar pra si assim, ó. Você virar pra si e falar assim, olha só, caramba, olha só. Esse livro aqui, ele tem um machucadinho aqui, ó. Tá vendo só? Um branquinho bem aqui. É você olhar pra si e falar assim, tem um machucadinho aqui. Mas acontece, né? Faz parte. Esse livro passou por isso, entendeu? Assim como você vai virar pra você e falar assim, nossa, tem essa questão minha que me fere, me machuca, que faz parte da minha história. Você pode não se orgulhar disso, você pode falar assim, não, mas eu quero mudar isso, tá tudo bem. É isso aí, entendeu? Tem que mudar mesmo. Você tá aí pra experienciar o mundo, e se você acha que isso não faz parte do que você quer levar como bagagem pra você experienciar o seu mundo, tá no seu direito. Tá certo, mais que certo, entendeu? Enfim, mas o ponto é você olhar e falar assim, não, não tem nada de feio, entendeu? Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, não é pra ser. Talvez a beleza do ser humano esteja no quanto que ele é único de inúmeras formas. Então, assim, é isso, entendeu? É você olhar pra si e falar assim, nossa, eu sou uma pessoa com várias camadas. E você não ter vergonha das suas camadas, entendeu? O caráter destrutivo quebra, o kintsugi reconstrói. Um sem o outro não existe. Então vocês estão vendo como um liga o outro. Eles vivem de mãos dadas, gente. Agora vamos falar sobre taoísmo. Taoísmo, eu li um livro que é do Lao Tzu. Tzu, é Tzu, eu não sei. Eu não sei pronunciar, mas é esse aqui, ó. O livro do caminho e da virtude. É o Tao Te Ching. Eu li esse livro graças a um vídeo que eu vi no YouTube que eu achei babilônico. Ele serviu de base também para eu fazer esse seminário, ou seja, eu sempre estou consumindo esse tipo de conteúdo, eu falei para vocês. Enfim, vamos falar sobre o taoísmo e o fluxo, a arte de não resistir. Na filosofia taoísta existe a ideia de que o universo está em constante fluxo. O trecho de Tao Te Ching, de Lao Tzu, que eu peguei daquele livro ali, ele diz o seguinte: a abstenção da fala marca aquele que obedece à espontaneidade de sua natureza. Um vento violento não dura uma manhã inteira. Uma chuva repentina não dura um dia inteiro. A quem essas duas coisas são devidas? Ao céu e à terra. Se o céu e a terra não podem fazer com que tais atos espasmódicos durem muito, quanto menos pode o homem. Aqui a gente está falando da inconstância. A natureza vive em um fluxo. Nada é assim determinado, bati o martelo, não é isso, batata vai ser isso aí, entendeu? Não tem como. Não tem como, a gente vive num, ó, sobe e desce, a gente não tem estabilidade de nada. Esse é o ponto. É isso que ele define. Ele fala assim, não, a gente vive numa constante transformação, a gente vive num constante caos, entendeu? Não tem como você encontrar ordem no caos.
Você pode achar que no momento da sua vida tá em ordem. Será que tá mesmo? Será? A gente tem que desconstruir essa visão de estabilidade que a gente cria na nossa cabeça, porque não é estável. Não é e nunca vai ser. Entendeu? É uma ilusão você pensar que as coisas são estáveis. Você sempre vai estar assim, entendeu? Mas faz parte da natureza, gente. Ou seja, nada é fixo, nada é permanente. A existência nada mais é do que nadar no mar durante uma tempestade. E o sofrimento nasce da resistência, quando tentamos segurar o que já está indo, quando tentamos manter o que já mudou. Ou seja, não tem como a gente se agarrar a alguma coisa. Essa questão do mar fui eu que tive a ideia enquanto eu estava escrevendo, que é o seguinte: como é que você quer uma coisa estável? Como é que você quer se segurar a algo? Como é que você quer se prender a alguma coisa, sendo que você tá literalmente no meio do mar? Entendeu? Eu falo assim, eu não tô falando, ai, você tá num momento de vida caótico. Não, a vida é caótica. Entendam, a vida é caótica. Eu não tô falando isso de forma fatalista, não tô falando isso de forma niilista, broxada da vida, nada. Não é isso. Não é isso. O ponto é que eu tô falando assim. Sejamos sinceros, a vida é caótica. Você vive dentro de um mar, no meio de uma tempestade. Você pode, assim, soltar os braços e deixar as ondas te levarem? Pode. Você pode ficar nadando e se cansar de tentar sobreviver? Pode. Você pode só ficar boiando assim e torcer para não se afogar? Pode. Você pode se desesperar e se afogar? Pode. Tudo é possível. Tudo é possível. Só que uma coisa que não é possível é você ignorar que você tá no meio desse mar. Quando você tá numa situação dessa, você ia conseguir ignorar que você tá no meio do mar, no meio de uma tempestade, sem saber se você vai sobreviver, sem saber quanto tempo você vai ficar vivo ali? Eu acho que não. E a vida é isso. A vida é você estar no meio do mar e falar assim: ô louco, será que eu vou sobreviver? E a cada onda que vem você fica assim: nossa, essa aqui eu consegui desviar. E a próxima? Entendeu? Então, assim, é você entender a inconstância do mundo, a fluidez das coisas. Porque não tem como você se prender a algo, achar que algo vai ser sólido na sua vida, que vai ser estável, que vai ser durável. Se a gente vive na inconstância, entendeu? É isso, cara. Entendam, entendam. Enfiam na cabecinha de vocês aí, entendeu? O caráter destrutivo vive no fluxo. Ele não luta para preservar estruturas mortas. Ele aceita o movimento. Ou seja, o caráter destrutivo é você falar assim: estou no meio do mar. O que eu posso fazer? Deixa a onda me levar. Onda leva eu. Olha a paródia que eu fiz. Enfim, é basicamente isso. Você fala assim: ok, vamos aceitar, vamos aceitar. Ai, mas você tem que desconstruir a ideia assim: ai, mas estabilidade, sobrevivência e tal, não sei o que, eu preciso me agarrar em algum lugar, eu preciso agarrar em algum bote de alguém, eu preciso agarrar num navio de alguém, eu preciso me agarrar a uma boia, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Será que você precisa mesmo? Será que você precisa só falar assim: ok, pior do que estar não vai ficar. O que eu posso fazer? Entendeu? É isso, basicamente. Ele aceita o movimento. Ou seja, se tá tudo inconstante, se a gente vive no meio dessa fluidez de acontecimentos, aceite. Apenas aceite. Fala assim: ok, tá bom. Vai dar medo? Vai dar medo. Vai ter hora que você vai ficar assim: meu Deus, essa onda foi das maiores. Não sei se a próxima eu vou conseguir, né, respirar. Caráter destrutivo é isso. Destruir aqui não é agir com força, ou seja, não é tipo você lutar. Não é sobre isso. Entendam.
É deixar ir sem resistência, é permitir que o novo surja. Ou seja, se for para surgir um, um sol, um céu azul, a calmaria do mar, você já se permitiu viver isso. Você não se desesperou, você não tentou agir desesperadamente, assim, com força, tipo, nossa, eu preciso usar toda a minha força para sobreviver. Não é isso. Não é sobre isso. E detalhe, você sabe que eu não tô falando de mar, né? Você sabe que eu não tô falando de situações na natureza real. Sociedade, modernidade e colapso. Vamos falar das questões sociais, porque isso também influencia. Benjamin vê o caráter destrutivo como uma figura da modernidade, uma resposta ao mundo em constante mudança. Ou seja, o caráter destrutivo está presente na nossa sociedade. É um impulso da modernidade. A gente precisa ver coisas, estruturas antigas, crenças rígidas e hábitos paralisantes para a gente falar assim: opa, peraí que isso aí não faz sentido mais. Peraí que isso aí não tá batendo com a nova sociedade que tem se criado, a nova geração. Isso acontece muito. A gente pode ver em qualquer lugar que as antigas formas das pessoas de se expressarem, por exemplo, é uma coisa que tem mudado muito com o passar dos anos. Ou seja, isso é uma coisa muito boa, porque as pessoas estão olhando para as coisas que aconteciam lá atrás, para as coisas que foram enraizadas lá atrás, estão falando assim: não, mas isso não faz mais sentido hoje em dia. Não, mas isso aqui não tá mais certo. Ou tipo assim, isso aqui nunca foi certo. Por que vocês estão normalizando isso? Então, assim, isso é uma coisa muito presente. Você pode ver em qualquer lugar. Na nossa sociedade. Constantemente tá em evolução e mudança. A sociedade tenta criar estabilidade, mas essa estabilidade muitas vezes é uma ilusão. Ou seja, é aquela questão que eu falei, né? Como que você vai achar que as coisas vão ser estáveis, sendo que a gente vive numa correnteza, a gente vive numa tempestade? Aí não dá, né? Como é que a gente vai ignorar isso? Não dá pra ignorar isso. Instituições, tradições e identidades fixas. Tudo isso pode se tornar uma prisão, ou seja, quando tem, por exemplo, uma tradição que é seguida durante toda a família de, sei lá, nossa família só tem médicos. Os homens todos se formam e viram médicos. E se nascer um homem e ele decide ser, sei lá, padeiro, escrever livros, qualquer coisa, menos ser médico. É aí que a tradição vira uma prisão, porque vai ter toda a pressão da família para ele seguir a tradição. Não, mas a gente tem uma geração inteira de família, de médico e tal, e não sei o que. Você vai ser médico sim. E se não quiser? Você fala assim, não faz sentido pra mim. Se ele seguisse essa tradição só porque a família quis, ia tornar uma prisão pra ele. Porque o que ele quer de verdade é fazer um pão, é escrever um livro, é vender arte na praia. Entendeu? Então, essas estruturas todas podem virar prisões para a modernidade, para as novas gerações. Por quê? Porque a gente está em constante evolução, em constante mudança. E com certeza deve acontecer de ter tradições familiares em que a pessoa simplesmente fala assim: mas eu não quero seguir essa tradição. Não tô afim não, tipo, não faz sentido pra mim. E tem tudo um julgamento por trás, mas enfim, é só um exemplo que eu queria dar. O caráter destrutivo rompe com isso, não por rebeldia vazia, mas por necessidade, para abrir espaço para o novo, para permitir que o mundo continue se transformando. Ou seja, faz parte, né, da nossa evolução
a gente ir mudando constantemente. Olha só o tanto de coisa que não ia acontecer na nossa vida, na nossa evolução, na nossa espécie, olha o tanto de coisa que não ia acontecer se a gente vivesse exatamente da mesma forma desde o momento que a gente chegou aqui nessa terra, desde o primeiro ser humano vivo. Olha o tanto de coisa que não ia acontecer se não fosse esse impulso de reinventar as coisas, de ressignificar as coisas, de pensar de forma diferente, de agir de forma diferente. Olha o tanto de coisa que não ia acontecer. Olha o tanto que a gente não ia evoluir. Entendeu? Então faz parte. A gente vive em constante transformação. O nosso mundo vive em constante transformação. Entendeu? A experiência de se desfazer. Fenomenologicamente, o caráter destrutivo é vivido como um esvaziamento. Ou seja, se você quer identificar que se você está passando por um processo de caráter destrutivo, né, que você precisa aplicar o caráter destrutivo no caso, se você quer identificar, esse aqui é o momento que eu vou falar para vocês. É uma sensação de esvaziamento. A sensação de perder o chão, de não saber mais quem se é. Essas são as sensações. Ou seja, se você está se sentindo assim, reflita sobre as escolhas que você tem tomado na sua vida, sobre tudo que você construiu na sua vida, se isso está fazendo sentido para você, se você acha que precisa mudar alguma coisa, se tem alguma coisa desalinhada, entendeu? Então, pega a visão. Mas esse vazio não é ausência, ou seja, não é que tá faltando nada na sua vida, não necessariamente. É possibilidade, é o momento em que as formas antigas deixam de existir e qualquer coisa ainda pode surgir, ou seja, uma coisa, uma estrutura, uma forma de ser, uma forma de pensar que você tinha antes, ela desapareceu, enfraqueceu, não faz mais sentido. E isso abre espaço para o quê? Qualquer coisa que pode surgir no lugar disso. Qualquer coisa. Você tá em transformação, mudança, amadurecimento. O vazio aqui não é o fim. Presta atenção. É um campo aberto. Ou seja, um campo aberto. Quantas coisas podem existir num campo aberto? Já parou para pensar? Vocês já foram num estádio de futebol? Vocês já viram como que é grande? Vocês já imaginaram o quanto de coisas que pode caber lá dentro? Não tudo de uma vez, mas assim, é a mesma coisa de você pensar que ao invés desse vazio ser um fim, porque ele é só um espaço muito grande que pode ser preenchido com qualquer coisa. Não preenchido no sentido de, tipo assim, você precisa disso pra sobreviver, isso aqui que vai te preencher, o que vai te fazer feliz. Não é esse o ponto que eu tô querendo chegar. Mas assim, quando abre uma porta na sua cabeça, você pode encontrar qualquer coisa do outro lado dessa porta. Qualquer coisa mesmo, sabe? Enfim. Arte, literatura e o colapso criativo, porque isso também está na arte e na literatura. Na arte, a destruição sempre esteve presente. Movimentos que quebram padrões. Os artistas que rompem com tradições, obras que incomodam, desestabilizam, provocam. Isso aqui, a gente tá falando do Walter Benjamin, né? A gente tá falando do Walter Benjamin, porque a obra dele, Caráter Destrutivo, ele foi muito, tipo assim, pra mim, pelo menos, foi uma obra muito marcante. E, tipo assim, eu vou falar assim que a gente acabar esse tópico, porque é o último, né? Antes da conclusão. Ó. Criar muitas vezes exige destruir o que já foi feito. Ou seja, às vezes tem muito potencial de criação quando você abre um espaço para que haja essa criação. Ou seja, essa criação pode vir de inúmeros lugares. Imagina que você está
dentro da sua cabeça. E na sua cabeça é uma casa com várias portas. Várias dessas portas você já sabe onde é que vai. Só que imagina que do nada você passa pelo processo de sentir que você perdeu o chão, sentir que esvaziou alguma coisa dentro de você, ou que você não sabe mais quem é. Então é como se surgisse uma porta nova na casa da sua cabeça. E essa porta, você não sabe o que tem do outro lado dela. Não sabe. Pode ser um cômodo vazio. Pode ser uma antiga forma de ser que você nem sabia que você deixou de ser. Pode ser uma antiga forma de pensar, né? Pode ser. Pode ser. Às vezes, o novo também vem do que você era antes de virar o que você é. Entendeu? Às vezes a gente precisa se reconectar com, por exemplo, a criança interior da gente. Tipo, quando você para pra ver como você era criança e você fica assim, nossa, o que mudou? Por que eu não sou mais dessa forma? Cadê essa minha alegria pela vida? Às vezes é isso que tá faltando. Não faltando, mas assim, é disso que você tá precisando, sabe? É isso que você precisa que preencha essa porta, esse cômodo na sua cabeça. Na literatura, personagens que se transformam profundamente quase sempre passam por algum tipo de colapso. Ou seja, o herói, vocês já viram a jornada do herói? Que o herói ele passa por um conflito e aí ele. Eu vou colocar a imagem direitinho aqui, porque eu não sei de cabeça, mas eu sei que o herói passa por um conflito e aí ele tem que ir para uma missão e aí nessa missão ele passa por momentos muito marcantes e tal, não sei o que. Aí tem a batalha, que aí é tudo ou nada, e isso muda profundamente o herói, e aí isso faz parte da história dele. Isso eu acho que é só da literatura, mas eu acho que essa estrutura o povo usa pra tudo, sabe? Então faz parte, né? Então a gente pode levar isso pra vida também, porque ao longo da nossa vida a gente passa por momentos de altos e baixos e missões que a gente tem que cumprir e tal. Isso é uma coisa real. Real, tá na nossa vida. E é o que nos prende, porque quando a gente assiste alguma coisa, consome algum conteúdo, assim, sei lá, vamos supor um filme, uma série, ou a gente lê um livro, a gente quer ver as coisas acontecendo, sabe? A gente quer um enredo, né? Qual que é o enredo dessa história? Qual que vai ser a conclusão dessa história? Como que esse personagem vai construir essas coisas grandiosas dentro dele? O que que ele precisa passar? Entendeu? Qual vai ser a jornada dele? Faz parte, faz parte. Então, a gente pode trazer isso para a vida também. Ó, após a perda, após uma crise, após uma ruptura, pode acontecer de ele se transformar profundamente. Isso faz parte da nossa vida, não é à toa que tá na literatura, tá nos filmes, tá nos cinemas, tá em todos os lugares. Depois que o personagem passa por essas coisas, ele se transforma, entende? Porque ninguém se reinventa sem antes se desfazer. Então é importante. Tá vendo como é importante? Agora eu vou falar um pouco da minha experiência só para finalizar esse episódio. Eu amei esse texto do caráter destrutivo, me conectei muito e tal. Não é à toa que eu fiz um episódio que eu mudei várias coisas na minha vida desde então, desde que eu fiz essa apresentação e tal. Enfim, ele foi muito marcante para mim. Vou começar falando sobre a questão do ano passado, né? Ano passado foi quando eu entrei na faculdade e eu tava passando por um momento desde o início do ano, né? Já vai fazer um ano do acontecimento, já já. Mas enfim, eu estava passando por questões
que eu tava descobrindo a síndrome do intestino irritável e como que isso me machucava, porque eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Eu sei que eu tinha adoecido e eu tava passando mal frequentemente, perdendo vários quilos e eu não tava conseguindo me alimentar direito. Parecia que a vida tava cinza. Sabe o que é você não conseguir comer direito, você não conseguir digerir uma comida? É péssimo, sabe? Não só pra cabeça que você tá, né, vivendo e, tipo assim, nossa, você não consegue nem sentir o sabor da comida porque você não consegue digerir, entendeu? Tipo, foi complicado, foi uma fase muito complicada, querendo ou não. Foi ruim, né? Tive que tomar bastante vitamina, tive que ir em vários médicos, eu tive que fazer exames desconfortáveis, enfim, teve toda uma mudança aí na minha vida. Mas acaba que esse momento caótico da minha vida virou uma chavinha na minha cabeça de priorizar a minha saúde acima de tudo e qualquer coisa. Que era uma coisa que eu não estava fazendo há muitos anos da minha vida. Muitos anos. Tudo bem que eu já tinha mudado a minha alimentação, já não estava mais consumindo nada derivado de leite, que contenha leite. Porque, né, tem intolerância à lactose, tive todo um histórico aí que eu abusava de comer essas coisas porque eu queria, porque eu gostava, enfim. Mas aí, né, depois de muitos acontecimentos, muito me fazer mal, eu decidi falar assim, não, tá bom, não vai dar certo, então eu vou parar. Outra coisa, eu já tinha mudado a minha alimentação, né, já fazia quase um ano, desde que aconteceu a infecção intestinal, já tinha mudado minha alimentação também, porque eu tinha engordado bastante. E isso estava me afetando em questões de saúde mesmo, né? Eu tava tendo uns problemas de saúde por conta que eu tava acima do peso, acima do ideal, né? Que tem o IMC lá, né? E tava um pouquinho acima do peso, tava com sobrepeso. Tava com 70 quilos. Enfim, e aí eu perdi 15 quilos, né? Tudo bem que 7 desses 15 quilos foi porque eu adoeci, e aí eu fiquei passando muito mal por 14 dias, e aí mais alguns dias em sequência disso, né? Fiquei passando mal por um bom período. Então, assim, durante esse período aí eu perdi 7 quilos. Só passando mal. Que loucura, né? Imagina você perder 7 quilos em 14 dias. O quanto que você tem que passar mal em 14 dias pra perder 7 quilos? E eu acho que nem foi em 14 dias, deve ter sido em mais tempo, mas assim, eu perdi muito peso. Depois, eu perdi mais 8 quilos, finalizando em 15. Perdi 15 quilos. 8 desses quilos foi mérito meu, por assim dizer, mérito meu, porque eu tinha mudado minha alimentação há muito tempo e já tava dando tempo dos efeitos, né? Eu não tava conseguindo ir pra academia, então assim, não foi tipo por exercício, foi reeducação alimentar mesmo. Enfim. E aí, teve todo esse período, né? Que vocês já sabem, já contei aqui no canal e tal. Mas enfim, todo esse período me fez priorizar minha saúde. E aí eu fui atrás de resolver essas questões, já tô melhor. Comecei a ir pra academia, comecei a fazer Muay Thai, coisa que vocês não sabiam, mas eu vou falar em outros episódios. Os episódios não, eu vou falar em vídeos no canal, né, no caso. Enfim, comecei a fazer Muay Thai, comecei a cuidar da minha saúde e tal, e não sei o quê. E não só da minha saúde física, né, mas também da minha saúde mental. Então, assim, várias coisas que eu ficava adiando, empurrando com a barriga, eu falei assim, não, mas agora não dá. Agora não dá, isso aqui é o estopim, entendeu? Isso aqui é a gota d'água, já deu. E aí, quando eu falei agora já deu, foi o meu momento de aplicar o caráter destrutivo na minha vida. Porque aquele período que eu tava doente foi o meu período de destruição. Que eu falei assim, não dá mais pra viver da forma que eu estou vivendo. E aí eu mudei várias coisas na minha vida e continuo mudando. Continuo mudando, continuo priorizando minha saúde, continuo investindo em autoconhecimento, fazendo coisas que me fazem bem,
e prestando atenção em coisas que antes eu não percebia, mas agora eu tô passando a perceber porque eu tô me olhando com mais carinho e mais cuidado, sabe? Isso tudo é uma coisa construída, né? Eu precisei virar pra mim e falar assim, eu não aceito mais viver dessa forma, pra eu começar a mudar tantas coisas. E esse texto foi marcante pra mim, não é à toa que eu comecei a fazer mais roteiro de podcast, eu comecei a estudar outras coisas, né? Porque antes eu sempre pensava assim, eu quero fazer estudos complementares de psicologia, eu quero estudar coisas que eu não tô estudando na faculdade ainda. Não fazia isso, comecei a fazer isso, entendeu? Comecei a escrever também, que era uma coisa que eu tava adiando há muito tempo, que eu queria começar a escrever livros, não sei se algum dia vai sair aí, mas comecei a fazer isso também. Comecei a me olhar de forma mais carinhosa e de forma mais realista, porque pode não parecer, mas eu sou uma pessoa bem insegura, né? E eu comecei a olhar pra mim assim, cara, por quê? Por que eu vou ser insegura do meu potencial, sendo que se eu for olhar a minha história de vida, não tem nada na minha vida que eu não conquistei, porque tipo assim, ai, eu não dei conta. Não, tudo que eu pensei assim, eu quero isso, eu consegui. E não foi porque, me deram na minha mão. Ou tipo assim, mas também você é privilegiado, então não sei o quê. Tudo bem, eu tenho muitos privilégios, né? Olha só essa estante cheia de livros. Isso aqui é produtos extremamente elitistas, mas assim, tem essa questão. Mas uma coisa que me privava muito de agir era eu acreditar que eu não tinha potencial. Era eu acreditar que eu não era capaz de fazer alguma coisa. E por muitos momentos da minha vida eu acreditava não ser capaz de fazer algumas coisas. Só que em outros eu fui parar pra perceber assim, não, mas como que eu vou falar pra mim que eu não consigo realizar alguma coisa, sendo que a minha história inteira de vida só me prova que tudo que eu me propus a realizar, eu realizei. Então o que que me prende? A mentalidade, entendeu? Então, assim, o caráter destrutivo, ele vai, tipo assim, se ele mexer com você da mesma forma que ele mexeu comigo, ele vai ecoar na sua história de vida, entendeu? Ele vai ecoar na sua vida pra sempre, entendeu? Enfim. E aí, o caráter destrutivo fez tudo isso. Querendo ou não, eu acabei conhecendo o caráter destrutivo antes de ler o texto Caráter Destrutivo, o que acontece muito comigo em questão de filosofia, assim, eu me conecto muito com alguns conceitos, algumas filosofias, eu me conecto muito com elas, muito antes de eu sequer entrar em contato com elas. Isso é uma loucura, mas já aconteceu tanto com estoicismo, como com agora o caráter destrutivo, né? Enfim. Mas é isso. E, recentemente, eu fiz uma tatuagem na coxa, um escaravelho. Eu vou colocar a imagem aqui pra vocês, que eu não consigo mostrar que eu tô de pijama. Mas, enfim, eu fiz uma tatuagem de escaravelho. O que que representa essa tatuagem de escaravelho, Lápis? Representa renascimento. Por conta, né, de um período que eu tô passando na minha vida, de reconstrução, de renascimento mesmo, sabe? Eu tô me sentindo uma pessoa nova. E eu tô feliz com a pessoa que eu estou me tornando. Eu tô feliz com todas essas mudanças acontecendo, com tudo isso construindo várias coisas dentro de mim ao mesmo tempo e me fazendo tão bem, sabe? Eu tô muito feliz com esse processo, tipo, muito, sabe? Muito empolgada. Tudo bem que alguns momentos, assim, dá uma dorzinha, assim, de mudar algumas coisas que são necessárias, mas que dói. A mudança
A mudança vai doer. Querendo ou não, ela vai doer. Mas faz parte. Enfim. Então vocês estão vendo como que esse texto me toca profundamente? Ele me mexe comigo profundamente, sabe? Eu gosto muito desse texto, Caráter Destrutivo. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição para vocês lerem, porque foi, caramba, marcante. Marcante de fato para mim. A conclusão, agora, do nosso episódio, tá, meus amores? Talvez o ponto mais difícil de aceitar é que a destruição faz parte da vida. Exatamente o que eu falei. Faz parte da vida a gente sentir essas dores das mudanças, entendeu? Porque vai acontecer, querendo ou não, entendeu? Não como exceção, mas como regra. Ou seja, faz parte. Entendam. Vocês querendo ou não, vocês simpatizando com essa ideia ou não, vocês entendendo essa filosofia ou não, faz parte da vida. Aceitar a destruição. Mas, action, a destruição não é para ser uma coisa ruim. O caráter destrutivo não teme o vazio, porque ele sabe que é no vazio que algo novo pode nascer. Ou seja, tá aí, entendeu? Não é pra ser um cômodo vazio na sua cabeça, não é pra... Entende? Um cômodo vazio na sua cabeça pode ser preenchido com qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Aqui eu não estou falando de você querer tampar um buraco na sua cabeça que vocês sabem. Já tem episódio sobre isso, tá? Que a gente fala sobre a gente se preencher só, não buscar o preenchimento fora. Então talvez a pergunta não seja por que isso está acabando, mas sim o que isso está abrindo espaço para se tornar. Ou seja, olha o tanto de possibilidades de coisas que podem se tornar dentro de um espaço vazio na sua cabeça. Já parou para pensar o tanto de coisa que pode se tornar esse vazio? Porque assim, vazio pode se tornar qualquer coisa. Qualquer coisa. Sabe o que é qualquer coisa? É absolutamente qualquer coisa. Isso pode ser muito bom, tá? Tem potencial de ser coisas boas. Porque no fim, aquilo que te quebra também pode ser aquilo que te refaz. Ou como disse Nietzsche, o que não me mata me fortalece. Que é basicamente a mesma coisa. Enfim. Esse foi o episódio, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero finalizar ele contando um segredinho pra vocês. Deixa eu chegar perto de vocês. Deixa eu contar um segredinho pra vocês. Olha só. As pessoas que mais amamos são as pessoas com caráter destrutivo.